Bem-vindos ao mais um episódio do Executando Boas Ideias, esse videocast onde a gente investiga qual é a origem das ideias que estão gerando resultado para todos aqueles envolvidos. E hoje a gente tem o enorme prazer de receber aqui o Irineu Pedrolo. O Irineu, ele é o CEO da J. Macedo e foi protagonista, junto com todo um time de pessoas, de uma das maiores viradas empresariais nas indústrias brasileiras, não só nas indústrias de alimento, mas nas indústrias brasileiras. E o que propiciou ao Irineu estar agora executando uma ideia que ele já tinha lá atrás, que é de verdade de construir as maiores e mais modernas plantas de massa das Américas. Mas ele vai poder falar um pouquinho disso para a gente. Então, Irineu, bem-vindo. Se eu cometi qualquer erro aqui na apresentação, você fica à vontade para falar. Mas eu queria começar contando um pouquinho dessa tua história, tua trajetória, desde onde você vem e tal, do Rio Grande do Sul, como é que você começou nessa indústria e como é que você chegou nesse momento aqui da J. Macedo, onde você, junto com o Honório, que infelizmente faleceu, assumiram para poder promover essa virada que vocês fizeram na companhia. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar dessa série de entrevistas que tu vem conduzindo aí com uma leveza e com um interesse fantástico. A minha história em J. Macedo começa há 35 anos. Houve uma mudança no setor trigo na época, a empresa precisou formar um novo time e foi buscar alguns talentos complementares que ela não tinha. Eu era um jovem agrônomo no interior do Rio Grande do Sul, trabalhava na cadeia do trigo, já do lado de produção, e fui convidado para vir participar da empresa. Nesses anos todos eu fui trocando de funções, incorporando outras atividades, e passei fiz a parte de supply durante muito tempo, mas depois me envolvi com a gestão. No final do ano de 2018, ano de 2019, a companhia entrou num ciclo, e as empresas vivem em ciclos, né? Uhum. Nós temos aquelas fases de prosperidade. J. Macedo é uma empresa de 86 anos e teve grandes momentos de prosperidade, conduzidos lá pelo fundador, depois pela segunda geração, mas atravessou seus períodos de crise. Uhum. 2018, 2019 foi um desses períodos de crise, quando então os acionistas chamaram eu, que estava um pouco afastado da companhia nesse tempo, e o meu saudoso amigo Honório, para que voltássemos e reorganizássemos a companhia, na época com foco em sobrevivência. Eu tive a oportunidade de acompanhar, observando esse momento que a companhia estava passando, e realmente era uma coisa que você olhava e falava, como é que vai ser a saída disso, né? Então, assim, esse momento, em tão pouco tempo, de retomar um ciclo de crescimento, como você está falando desse negócio de ciclos, é uma coisa interessante de você ver, né? Porque quando a gente fala de flatline você está morto, né? Na verdade é isso, até nos instrumentos médicos, quando você vê o flatline, você fala, tudo que eu não quero é o flatline, né? E os períodos de estabilidade são curtos. Curtos. Você tem que escolher o caminho que vai seguir depois, se é o caminho do progresso, da evolução, do crescimento, senão a crise é inevitável. E naquele momento no tempo, teve até alguns movimentos de vender parte da companhia, marcas e coisa e tal. Isso foi público, né? Saiu no mercado, coisa e tal. A situação era difícil, foi uma crise bastante aguda, e as alternativas buscadas foram as mais variadas possíveis. Uhum. Uma das cogitadas foi de eventualmente vender parte dos negócios da companhia, o que eu sempre entendi que não era o momento, seria uma decisão errada. Como provou que você estava certo hoje em dia, né? Graças a Deus as coisas foram se combinando de maneira favorável, e isso tudo sustentado por um time que é o que faz a diferença. Um time extremamente competente e comprometido com a companhia, né, Geraldo? Isso é que deu tração para que se iniciasse um processo de recuperação. É claro que a companhia proporciona algumas ferramentas únicas, como a força de suas marcas, que são fantásticas, são marcas conceituadas, Dona Benta, Sol, Brandini, Petitbon, Boa Sorte, são marcas nacionais e regionalmente muito fortes. Isso nos deu
suporte para alavancar E o suporte dos acionistas também, né? Sem Que dúvida. sempre tiveram por trás a confiança. a confiança também para poder fazer. É uma cultura de empreendedorismo que o DNA carrega, né? É interessante. Isso é muito bacana. E essa busca pelo crescimento da companhia, pelo crescimento das pessoas, esse cuidado com as pessoas lá dentro, né? Isso, você falou dessa coisa do coletivo. A gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas já dentro dessa série do Executando Boas Ideias que a gente está fazendo aqui, e tem algumas coisas que são comuns a todos eles. E eu estou percebendo, para mim tem sido muito rico isso também, porque eu tenho podido aprender muito mais a respeito de quais características são comuns. A primeira delas é a resiliência, é não jogar a toalha. Né? Então você vê, o que você falou, vocês estão passando por um momento, uma companhia de 86 anos, dificílimo você ver empresas no Brasil ou no mundo tão longevas, vamos dizer assim. Então, numa companhia de 86 anos, passa por todo tipo de situação. Passa por momentos de muita prosperidade, passa por momentos de crise em função de diversos fatores e coisas e tal. Agora, a resiliência de continuar a ir atrás, fazer em todos os projetos que a gente investigou aqui, essa é uma das características que está sempre presente. A outra característica é a equipe. Né? O Beto Pandiani, que esteve aqui falando com a gente também, ele falou o fracasso é individual e o sucesso é coletivo. Né? Então, isso que você fala de estar com a equipe, ter conseguido juntar as pessoas certas em volta desse projeto e ter também a liderança para poder inspirar e fazer com que as pessoas se alinhem atrás desse objetivo comum Alinhamento é outra característica importante, né? Tu tens um time e todos têm absolutamente claro qual o caminho a seguir, qual o trabalho a ser feito, qual o papel de cada um, a complementariedade das funções, das habilidades, das competências, né? Esse conceito de time ele é fundamental. Mas, Irineu, aí você estava naquele momento onde 2018, 2019, a companhia estava passando por esse momento delicado e os acionistas resolveram mandatar você e o Honório para poder ver se encontrava um caminho diferente do que vinha sendo traçado até então, né? Foi um processo de muita confiança, de uma crença muito grande dos acionistas no sucesso e na força da companhia. A confiança no time e um trabalho persistente, alinhado. Tivemos sucesso nesse momento de reversão. Isso, o ano de final de 19, 2020, início de 2021, foi esse ano de reestruturação e nós entramos rapidamente numa situação de estabilidade. E a estabilidade ela traz um pouco de desconforto pelo que falamos antes, né? Ela não tem vida longa. Ou você volta a crescer, ou você volta a entrar num ciclo virtuoso, ou você pode ser carregado por uma nova crise. Claro. E nesse momento é que começam a surgir os sonhos e as ideias do como a gente faz para crescer, de que maneira nós podemos sair dessa situação e voltar a seguir o rumo da companhia, que é o rumo do crescimento. Naquele momento no tempo, vocês consideraram a possibilidade de crescer de uma forma inorgânica, ou seja, fazer aquisições? Sim. Mas é que nós tínhamos e temos algumas convicções. A primeira é a busca pela excelência. Nós acreditamos que para oferecer produtos de alta qualidade, produtos que ofereçam segurança e que sejam diferenciados, nós precisamos ter um parque industrial tecnologicamente atualizado, moderno. E nas aquisições, quando tu encontra essa situação, o tamanho do cheque é muito alto. É um cheque que não cabe na nossa conta bancária hoje. Ou seja, quando você encontra uma empresa que não tem um parque sucateado, alguma coisa assim, ou velho ou moderno o suficiente, lógico que a conta vai sair mais cara. Então o dilema a gente brinca, diz, olha, nós temos uma série de empresas que a gente entende que combinariam perfeitamente com nós, mas a gente não tem dinheiro para comprá-las, né? Nós temos uma série de oportunidades de compras de empresas em situação diferente, mas aí não nos interessa comprar. Então nós apostamos no crescimento orgânico.
E a ideia era fazer mais e fazer melhor aquilo que a gente já fazia, aquilo que a companhia tem uma longa história e uma tradição. Nesse momento, a companhia já tinha superado o grosso da crise, vocês já estavam com a crise, vamos dizer assim, equacionada. E a companhia apontando no que veio a ser, eu até abri a conversa falando isso, um dos maiores turnarounds da indústria brasileira. Né? Eu não conheço nenhum outro, tá, que tenha sido, do ponto de vista de resultado, tudo isso que vocês conseguiram nessa gestão, que começou com o Honório. Num tempo relativamente curto, né? Nos surpreendeu. Nós tínhamos confiança no sucesso da missão, mas nós projetávamos um tempo maior entre a recuperação, a estabilização e a possibilidade de voltar a pensar em crescer. E isso tudo aconteceu num tempo, para nós, surpreendente. Só para, eu não sei que números você pode divulgar, mas só para dar uma noção do que foi esse turnaround para as pessoas em 2019 ou 2018 versus 2024, o que vocês entregaram, ou 23, alguma coisa assim? Tem alguma coisa que você possa divulgar só para... Apenas uma referência para quem está mais familiarizado com números, com indicadores econômico-financeiros, né? No final de 2019, a nossa relação dívida e EBITDA, que é o quanto devemos com o quanto geramos de caixa, era de 13 vezes. O sistema financeiro considera aceitável até 3. Ele considera adequado abaixo de 2. Né? Nós hoje estamos operando abaixo de 1, mesmo tendo contraído financiamentos para suportar esses investimentos que estamos realizando, que são investimentos relevantes. Né? Então, talvez isso traduza de uma maneira mais simples, né, a mudança que nós conseguimos implementar. E interessante porque, claro, na esteira de todo esse turnaround veio uma confiança ainda maior por parte dos acionistas que proporcionou você investir nessa tua ideia. Na verdade, a ideia não é minha, né? Uma ideia numa empresa, ela acaba ficando sem dono, né, Geraldo? Porque é óbvio que ela começa na cabeça de alguém, mas diferentemente daqueles projetos pessoais em que o indivíduo toma as decisões do ir, do fazer, do assumir riscos, dentro de uma empresa você precisa agregar aliados à sua ideia, né? Então, as discussões foram tantas que hoje, sinceramente, eu não sei dizer se a ideia foi minha ou se foi de um colega. Eu acho que a ideia hoje é de todos. Né? É interessante porque todos, sem exceção, as conversas que a gente teve aqui, a ideia, a iniciativa, ela não é assim, tive uma ideia e vou fazer. Não, entendeu? Acordei hoje com um plano, tive um sonho. Estava fazendo a Barbie, resolvi. Pelo menos com nós não foi assim. Né? E sempre foi aquela coisa. Então, o Júlio Fiade falando que a ideia dele começou a surgir a partir de livros que ele via, e ele começou a ver, e daí surgiu uma oportunidade, ele engajou mais gente. E na empresa, ainda mais, né? Porque além de você ter uma vontade de fazer, você tem que engajar mais um monte de gente para fazer com que aquilo comece a acontecer, né? E você tem uma série de etapas formais a cumprir, que sempre é o papel de engajar, convencer. É um processo de vender a tua ideia para que outras pessoas a comprem e abracem o desafio de maneira conjunta. E uma outra característica é que uma ideia começa de um tamanho e ela vai para a execução de outro tamanho. Isso mesmo. Dando um exemplo, nós começamos, nós precisamos aumentar a nossa capacidade, então vamos comprar algumas máquinas, vamos ampliar algumas das nossas 6 unidades existentes. Mas a gente quer uma condição tecnológica, nós queremos possibilidade de crescer de forma modular. O projeto não termina em si mesmo, ele tem que ter continuidade no tempo. E o processo foi caminhando até que chegamos à conclusão de que o ideal seria não fazer uma ampliação, mas partir para 2 greenfields. Um no extremo norte, na região de Fortaleza, onde a companhia nasceu e onde temos uma unidade industrial, e a outra em Londrina, onde também temos uma unidade industrial há 50 anos, uma unidade já necessitando ser renovada. Então, a decisão de partir para os 2 greenfields nos colocou um segundo desafio,
que é de como nós viabilizamos, primeiro, de como nós convencemos o acionista a assumir esse projeto. 2 ao mesmo tempo? 2 ao mesmo tempo. Quer dizer, inédito. Não é de uma empresa que saiu de uma crise há 4 anos atrás? Duríssima. Na época, menos de 4. Né? Nós estamos falando dessa discussão do final de 2022 e início de 2023, 3 anos praticamente da reestruturação. E essa... Quer dizer, esse convencimento ele vai sendo construído. Teria sido muito mais seguro, fácil, vamos dizer assim, o safe, teria sido falar, puxa, vamos investir, fazer uma modernização na planta uma linha de São José dos Campos, ou de Londrina, ou de Salvador, ou de Fortaleza, enfim. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas dessas plantas, né, dessas unidades, e realmente, do ponto de vista de unidades, são espetaculares, não tem o que falar, né? Quer dizer, não teria racionalmente, se você parasse para pensar, saindo de um momento de crise, fala, puxa, vamos investir em 2 unidades completamente novas. Dava para... E aí entra a saber, o sonho vai crescendo. A nossa proposta era fazer 3 intervenções. Sabiamente o nosso conselho disse, pessoal, as 3 ideias são ótimas, nós gostamos das 3, mas é necessário fazer escolhas. Então, elegemos 2 e eu fiquei extremamente feliz de poder, eu não, o time todo ficou extremamente feliz e animado com a possibilidade de executar esses 2 projetos. Você, nesse momento, você já tinha, que ano que você assumiu como CEO da empresa? 2021? No início de 22 foi decidida a transição. O Honório acumulava a função de chairman com a de CEO, e no início de 2022 ele havia decidido com o conselho de que ele, ao final de 2022, assumiria apenas a presidência do conselho e indicou o meu nome para assumir como CEO. E aí ele veio a falecer em 23? Em outubro. Então eu assumi em agosto, nós tínhamos um projeto de 4 mãos até dezembro de 22, mas no final do mês de outubro, infelizmente, um ataque cardíaco levou ele de maneira repentina. Depois de um almoço nosso, almoçamos. Eu notei que ele não estava muito legal, aí pedi para um colega levá-lo ao Einstein, infelizmente nos deixou. Mas todo o processo havia sido trabalhado e já estava Agora, em curso. Irineu, aí, vamos lá. Você recebeu do conselho um go-ahead para fazer essas 2 novas unidades. E aí começou a tua parte da execução, porque você entrou no detalhe, você chegou até a viajar para a Itália, ver as máquinas, acompanhar o que você estaria comprando, né? Isso que eu queria explorar um pouquinho, porque isso é uma paixão pelo business e pelo negócio e pelo craft, que é aquela coisa da execução, entendeu? Que é um nível de detalhe, de cuidado para garantir a execução daquele projeto vai sair não só como você tinha planejado, mas ainda melhor, né? Então, muito melhor do que o projeto inicial. Né? Muito melhor do que o projeto inicial. Isso que eu queria explorar um pouquinho, se você contasse um pouco para a gente, não só dessa tua paixão por fazer esse detalhe da coisa, para buscar essas soluções e fazer do jeito que você está acompanhando esse projeto dentro da companhia. Né? Nós tínhamos, e de novo, aí nós somos executivos, nós não somos os proprietários da empresa. Nós propomos e a decisão do risco é do acionista. Quando tu te depara com algumas opções de tecnologia e níveis diferentes de investimento, seria natural que o acionista dissesse, olha, depois de uma situação grave, vamos calmamente. Não, ele comprou a ideia da excelência. E aí nós saímos para olhar no mundo que tinha de melhor a oferecer. E foi muito bacana. E para a solução de massas, nós compramos a tecnologia italiana, que é a referência mundial para isso. Para a solução de moagem, que é o nosso projeto de Londrina, nós encontramos a solução na Suíça, uma empresa também que é a referência mundial em tecnologia para isso. E conseguimos viabilizar economicamente o projeto, porque uma boa ideia pessoal, ela muitas vezes termina com a satisfação pessoal. Uma boa ideia empresarial, ela vai ser confrontada com números em algum momento. Então, nós passamos pelo teste de que os números justificavam que a boa ideia seguisse adiante e que ela seguisse
buscando a excelência, que era um desejo nosso, era uma convicção nossa de que esse é o caminho correto e esse é o futuro que vai nos permitir crescer de maneira sustentável. Agora, esse virou, além de você ter esse suporte todo da companhia, dos acionistas e da companhia como um todo, que está super alinhada atrás dessa visão... Engajada, mais do que alinhada, engajada mesmo. Você, pessoalmente, está conduzindo esse processo, né? Você está indo lá, você está vendo, você está conhecendo os fornecedores, entendendo das marcas. Porque é uma coisa que é quase como se fosse uma... Tem que ter proximidade, tem que entender, obviamente não com a profundidade técnica que os engenheiros que colocam, mas tem que mergulhar dentro do projeto, entender os detalhes, avaliar bem as possibilidades, os ganhos e as oportunidades futuras que ele pode nos trazer. Então, nós não temos economizado tempo nem energia nesse dia a dia de acompanhamento. Agora, Irineu, o que a gente pode esperar agora cada um desses dois projetos, assim, no momento que eles estão, como é que está, o que está acontecendo e o que a gente pode esperar de diferencial de produto que vão sair desses dois projetos? Porque eu sei que isso é outra coisa. Teve um dia que a gente estava conversando, você teve a oportunidade de me contar um pouquinho com paixão, né? Do porquê que tem um produto lá que adianta no detalhe, a conversa fica longa. Mas eu acho que é bom isso, porque mostra um pouco dessa paixão pelo craft, entendeu? Pela excelência, pela qualidade. Nós estamos investindo em processos industriais, primeiro, extremamente seguros para as pessoas que trabalham dentro. Segurança para as pessoas, para os nossos colaboradores, é inegociável. Então, tudo que estamos fazendo é dentro das mais modernas regras de segurança existentes no mundo, acima da legislação nacional. O produto que nós vamos entregar vai ter uma segurança para quem vai consumir também de classe mundial. E a diferenciação, a estabilidade da qualidade e a variedade de novos produtos que nós podemos oferecer a partir de um parque industrial atualizado, eu digo que a nossa fábrica de massas, que está sendo construída em Horizonte, na Grande Fortaleza, no Ceará, é a mais moderna do mundo. Ela não é a maior. Desculpa, ela não é a maior, não falando a maior. Mas ela é a mais moderna do mundo. Ou seja... Pode ser que tenha algum projeto hoje equivalente. Mais atualizado, hoje não temos. Então, olha só, eu queria chamar a atenção para isso. É uma empresa que há 5 anos atrás, nem isso, passou por uma crise que estava com um nível de endividamento de 13 vezes EBITDA, que foi esse o número que o Irineu deu para a gente, e que hoje está com menos de 1 vez EBITDA, em nível de endividamento, e mesmo assim tem a coragem e a iniciativa, que aí está o espírito empreendedor, né, de investir para construir o que hoje é a mais moderna planta do mundo. Nesse momento do mundo. Nesse momento do mundo. Então, isso para mim mostra muito do que tem essa companhia por trás e do que carrega, do porquê desses 86 anos, né? E o outro cuidado que nós tivemos, Geraldo, é visão de futuro. Os projetos não terminam em si mesmo. Todos eles têm uma área física e uma construção modular que permite àqueles que venham me suceder na liderança da companhia executar novos projetos tendo uma área, um planejamento anterior a isso. Então, esse crescimento modular é outro fator que nos anima bastante. O que a gente pode esperar de melhoria em produto? Se você pudesse citar 2 coisas, 3 coisas, sim, com relação ao que a gente tem hoje, no geral no mercado. Não precisa falar das marcas específicas que vocês comercializam e produzem. Mas... Nós temos um parque industrial extremamente atualizado, né? E oferecemos produtos de um padrão bastante elevado em relação aos mercados em que participamos. Nós não vamos ter uma revolução em termos de produto, porque o nosso padrão atual já é muito bom. Mas nós abrimos possibilidades para fazer variedade, diversidade. E, principalmente, criamos uma base que permite diversificação e agregação de novos parques industriais a essa estrutura existente. Então,
Horizonte, nós partimos para uma área de 15 hectares. Isso é uma área industrial relevante para uma indústria de alimentos. Em Londrina, nós estamos instalados em uma área de 30 hectares. Quanto tem lá em São José, só para ter uma noção? São José tem uma área de 25, 26 hectares, mas é uma área um pouco diferente, porque nós temos áreas de reserva legal, nós temos áreas de preservação, onde não é possível implementar atividades industriais. Essas duas novas unidades, elas são em parques industriais, projetados para isso, nova cidade industrial de Londrina, a cidade industrial de Horizonte. Então, a área total é disponível para a implementação de atividade industrial. Quais foram os maiores desafios que você encontrou ao longo desses últimos 3 anos para poder conseguir começar a tirar do papel esses 2 projetos que você está executando? Olha, os desafios foram vários. O primeiro, há muitos anos eu escutei de um amigo, infelizmente não recordo o nome de uma pessoa que encontrei, um amigo de um amigo, e ele me deu uma definição de empresa que ela é fantástica, né? Diz que, olha, em última instância, a empresa se resume a 2 questões: pessoas e fluxo de caixa. Quando eu olho para a nossa equipe, eu digo, olha, nós temos as pessoas. Então, o primeiro grande desafio foi como a gente viabiliza fluxo de caixa. Eu preciso apresentar ao acionista, o conselho, uma ideia que pare de pé. Eu não posso apresentar uma ideia que seja um sonho de uma conversa de bar entre amigos, né? Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi convencer os acionistas da viabilidade do projeto, considerando o momento que nós já falamos várias vezes aí, que a companhia havia atravessado recentemente. E a partir daí surge uma terceira dificuldade, que é administrar a ansiedade. Porque quando você mergulha nesse mundo de opções, você de quer tecnologia, ver a coisa pronta, né? As opções são tantas, Geraldo. Você tem tanta inovação, tem tanta oportunidade, mas a capacidade de investir nesse momento, ela tem limitantes. Então, adequar e fazer esse balanço é um outro desafio, de que você não pode ser tímido e nem abrir mão de ganhos relevantes, mas você não pode subir nas nuvens e esquecer da realidade e inviabilizar a execução. Eu adorei essa definição da empresa, né? Pessoas e fluxo de caixa é isso. Em essência. Em essência, é muito simples. Quando você fala o que é, são 2 coisas. Né? É verdade, se você tiver... E aí agora, cada uma dessas coisas se desdobra em 300 iniciativas diferentes. Né? Irineu, nossa conversa aqui está chegando ao fim. Eu queria te perguntar, se tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira dividir com todos que estão nos ouvindo aqui, não? Olha, com base nas experiências recentes, o que eu tenho a dizer é que, por mais difícil que a situação seja, calma, um copo d'água, respirar fundo, uma análise profunda da situação e das pessoas que você tem para lhe ajudar a resolver o problema, ela é fundamental. Nós estávamos em momentos em que parecia que não haveria o dia de amanhã, mas uma equipe unida, quando um começa a desanimar, o colega pega na mão e diz, não, vamos lá, o caminho é esse, nós temos energia, nós temos soluções, nós temos ferramentas que nos permitem transformar essa situação. E isso nos dá um orgulho muito grande de ver um grupo de pessoas. E quando eu falo grupo de pessoas, são os executivos, são os funcionários, que muitos deles têm 40, 50 anos de trabalho dentro da casa. J. Macedo é uma empresa familiar. Sendo uma empresa familiar, ela cria relações de vínculos. A família Macedo é extremamente próxima, é extremamente simples, convive e caminha dentro da companhia no dia a dia. Apesar de não participar da gestão, a gestão é profissional há muitos anos, mas a presença deles cria um aglutinamento de ideias e isso nos deu força para crescer. Então, valorizar o time,
manter a serenidade na dificuldade. Eu acho que esse é a mensagem que eu gostaria de deixar para aqueles que em algum momento tenham que passar por uma situação semelhante. Você sabe que essa mensagem é muito semelhante à que o Beto Pandiani, não sei se você chegou a ter a oportunidade de ver o episódio que a gente gravou com ele, o Beto navegou o mundo inteiro de veleiro sem cabine, né? Em 2 pessoas, que é um Hobbycat, é um veleiro pequeno, e fez da Antártica a Groenlândia, atravessou o Pacífico, atravessou o Atlântico, enfim, acabou de fazer agora a Rota Polar, que é aquela passagem nor-noroeste entre o Canadá e o Círculo Polar Ártico, enfim. Já começo a achar o nosso desafio pequeno. Mas você sabe o que ele falou, que foi uma coisa interessante? Ele falou, você sabe que você planeja 80% da viagem. Agora, se os 20% você não contar e não puder confiar na pessoa que está do teu lado, na hora que você tiver algum perrengue, ele vai lá, ele vai te dar o suporte para você continuar, para você não desanimar, ou mesmo em alguma situação de dificuldade, coisa e tal, esquece. O teu projeto vai naufragar, literalmente no caso dele, né? E é o que você falou, quer dizer, se você não tem hoje o suporte naquele momento de dificuldade, de dúvida, de ansiedade, de poder fazer dos acionistas que estão presentes, desse contexto, dessa empresa, dessa cultura, esse caldo de cultura que vocês têm lá dentro, é uma coisa que está... A resiliência vem do grupo, ela não é unicamente individual. É muito difícil um ser humano, de maneira isolada, conseguir resistir a determinadas pressões. O grupo resiste melhor. Gente, nós vamos terminar e encerrar por aqui. Mais uma vez, queria te agradecer, Irineu. Sensacional aqui esse bate-papo. Dá vontade de continuar, não dá vontade de parar. Então eu queria super te agradecer, meu velho. Obrigado por você ter topado estar com a gente aqui mais uma vez. Prazer grande. Para vocês que estão nos assistindo, obrigado por estar assistindo mais esse episódio aqui do Executando Boas Ideias.